convidado de hoje do podcast Ser Natural Traz Frutos, com o patrocínio da Pedras Sabores, com 5 anos virou-se para o pai e disse: eu quero ser mágico. Se calhar já ouvimos várias crianças a dizer isto, mas passados uns dias esquecem-se e querem ser outra coisa. Manuel Carrapatoso não, anos depois, uns bons anos depois, porque já não tem 5 anos obviamente, acho que se pode dizer que é efetivamente um mágico. Bem-vindo, Muito Manel, obrigado. aqui aos Jardins da Mega. Podemos dizer Jardins da Mega e não Estúdios da Mega pela primeira vez. Sim. Qual é que é o termo que se utiliza quando te perguntam qual é que é a tua profissão? Porque eu sinto que há muitos termos associados à magia. Mágico, ilusionista, mentalista. Qual é que é o termo que tu gostas de utilizar, se é que te perguntam o que é que tu fazes da vida? Artista. Não, estou obrigado. Ok. É mais genérico. Não, mágico, sim, mágico é o mais genérico, Ok. sendo que eu me especializei em mentalismo, portanto também muitas vezes e em muitos eventos contratam-me até para fazer mentalismo, portanto mentalista. Qual é que é a diferença entre mentalismo e magia para quem não percebe grande coisa disto que é magia? Sim. A magia tem várias categorias, uma delas é o mentalismo, portanto a magia acaba por utilizar métodos e técnicas para surpreender os espectadores. Ok? O mentalismo também utiliza métodos e técnicas para surpreender os espectadores, só que são técnicas que envolvem a psicologia humana. Portanto, estamos a falar de uma das vertentes da magia que utiliza linguagem corporal, sinalização, influência de comportamento para conseguir obter resultados. E o mentalismo acaba por se dividir em dois segmentos, que é o adivinhar coisas do espectador, ou seja, dar ideia que adivinho coisas, e não é dar ideia, eu adivinho efetivamente coisas, só que utilizo métodos e técnicas para o fazer. E também prever o futuro, que acaba por ser um mentalismo mais preditivo, que acaba por ser influenciar o comportamento para chegar a um resultado, que normalmente o mentalista tem uma previsão. E que depois, Achas que é mais difícil ou as pessoas ficam mais impressionadas com a magia ou quando adivinhas quando adivinhas, os ex-namorados? ficam mais impressionados. Porque é pessoal? É Achas que é por tocar no foro pessoal das pessoas? Sim, quando é algo não palpável, porque o mentalismo é algo não palpável, não há nada, não há nenhum objeto, porque a magia utiliza normalmente, ou seja, a magia genérica com cartas, com objetos, grandes ilusões, utiliza algum objeto palpável sobre o qual o espectador ou a audiência consegue, é que estava ali. Conseguem quase coisa. que perceber, mesmo que não seja nada Sim. disso, conseguem perceber mais ou menos o que é que poderá ser. É isso, ou seja, Tentam adivinhar. há uma base de. E mesmo não querendo adivinhar, porque muitas vezes as pessoas nem querem adivinhar, nem querem saber, mas sabem que pronto, foi aquilo. No mentalismo fica completamente à norma, porque não há forma. Porque é tudo, tem tudo a ver com esta série de processos e técnicas que eu falei. Portanto, sim, e depois há essa questão de informação pessoal, isso é outra coisa que eu, por exemplo, em eventos, eu faço muitos eventos corporativos, muito para empresas e também casamentos, e eu neste momento já nem sequer faço, não adivinho muito beijo nem crushes, porquê? Porque é invadir um bocadinho a privacidade dos espectadores. E sentes que as pessoas passam a não confiar tanto em ti se fores por esses caminhos? Sim, não é só isso, é um bocadinho o entrar na privacidade, porque é muito giro ver os outros. E na rua é um ambiente completamente diferente, descontraído, e as pessoas querem que eu faça aquilo. E aliás, muitas Pedem-te? Pedem-me exageradamente, sempre que eu vou gravar à noite, principalmente, agora vou fazer a queima das fitas de Coimbra, fiz a queima do Porto, vem toda a gente para cima de mim a pedir adivinha ao ex, adivinha ao crush. E eu naturalmente só adivinho quando estou a trabalhar. Claro, óbvio. E diz-me uma coisa, Manel, tu com 5 anos, como eu estava a dizer há pouco, viras-te para o teu pai e dizes que queres ser mágico. Isto obviamente que, à partida, o teu pai há de ter achado, é uma criança a dizer que quer ser mágico, se calhar nem é assim tão estranho tu teres uma criança a dizer que quer ser um monte de coisas. Quando é que isto passa de ser quero ser mágico porque sou criança e gosto de ver truques de magia, para se calhar eu consigo fazer disto mesmo profissão, e largar, se calhar, a carreira que eu achava que iria ter. Certo. Foi um processo natural, mas ao mesmo tempo bruto. Okay, mas custou-te aceitar isso ou tu sempre quiseste? Eu não posso dizer que tenha sido sempre o meu objetivo, porque quando eu tirei o curso na FEP, na Faculdade de Economia do Porto, termino o curso, faço o caminho normal, faço uma pós-graduação em Business Analytics da Católica, depois faço o mestrado aqui na Nova SB, em Lisboa, em Finanças, e o meu caminho, naquele momento, a minha visão era efetivamente ter uma profissão
normal. Sim. Quer que isso queira dizer. Certo, só que efetivamente eu já fazia eventos e os eventos já me davam um volume de faturação considerável. Ok, que te deixava confortável e a pensar, se calhar consigo. Sim. E em 2022 eu faço Got Talent, fui semifinalista do Got Talent e acabei por ter um grande volume de eventos na altura, termino o mestrado e fico ali uns meses só a fazer eventos e estava a dar muito bem. Depois acabo por ser um bocadinho empurrado para a área e acabo por ir trabalhar na área, trabalhei em consultoria, mas entretanto não estava a conseguir conciliar as duas coisas. E houve uma que falou mais alto? Sim. Que foi a magia? Foi aquela pela qual eu tenho mais prazer, pelo menos neste momento. A vida nunca se sabe, não é? Claro. Mas efetivamente neste momento é o que me dá mais prazer. E é o que te faz feliz. Claro, obviamente, é para passar o clichê, mas é verdade, obviamente. Mas em que fase, ou seja, tu começas já no secundário, no primeiro ciclo, no segundo ciclo, a mexer em magia, a praticar truques de magia, porque tu dizias que no início tu gostavas de fazer em casa. Apenas só para ti. Sim. Quando é que sais da bolha e que começas efetivamente a pôr em prática aquilo que, não sei se chama de estudar, se aprendeste, se foi com tutoriais, se foi com livros, porque eu não sei bem como é que se aprende, como é que se aprende magia. Temos aqui duas respostas para essa questão. Efetivamente, quando é que eu comecei a sair um bocadinho da carapaça de só para mim magia? Porque inicialmente era para mim e eu, no início, quando era miúdo, eu lembro de ter 5, 6, 7, 8 anos, adorava magia, mas sentia que não era para mim. Não sei, as coisas não me saíam. Depois as minhas mãos foram-se desenvolvendo. Certo, não era a altura. E fui começando a fazer para fora. Lembro que com 12 anos já fazia na escola, aos amigos, e estava sempre com coisas. Eu nunca fui aquele mágico chato. E acho que também foi isso que me... Tenho aqui um truque, querem ver? Sim, e também acho que isso foi um bocadinho... trouxe um bocadinho de sucesso na carreira, porque não foi nada de... Eu não gosto de impor aos outros isso, e agora pelo contrário, adoram impor-me. Certo. E tu deixas ou não? Tens que pôr ali um limite. Não, vou ser muito sincero. Não faço em contexto não laboral. Ok. Ou seja, a não ser em contextos muito específicos. Certo. De vez em quando, por exemplo, se me pedis para fazer um truque, eu faço. Mas, por exemplo, sei lá, estás com os teus amigos à noite e eles dizem, Manel, faz lá um truque, por favor. É muito raro. Eu faço anos, faz lá um truque. Isso faço anos, se for, por exemplo, numa festa de anos, não faço. Porquê? Não faço. Porque porque é aquela questão de quando és bom em algo, nunca o faças assim. De mão beijada? Sim. Ok. E depois nunca é só um, é sempre 2, 3, 4 e é depois a festa toda. Já experimentei, já passei essa fase. Hoje em dia já não faço. Já não faz. Já não. Tu lembras do primeiro truque que aprendeste, o primeiro truque a sério que tu pensaste? Ui, isto é mesmo bom. Sim, o primeiro truque que eu fiz é um truque que eu desenvolvi, é o truque em que uma carta aparece da boca. Portanto, a carta sai da boca. E eu faço ainda algumas vezes no Instagram, agora faço menos, estou mais já para o mentalismo, mas faço ainda em eventos. Mas foi o primeiro truque assim mais a sério e foi assim o mais impactante. Tinha o primeiro truque assim em contexto mais de não aqueles truquezinhos mais básicos. Eu tinha para aí 13 anos, 14. Tu dizes também que os teus truques muitas vezes ou sempre fazem parte da tua personalidade. Tu achas que, ou seja, tendo dois mágicos, duas pessoas que fazem magia, dois mentalistas, o que quer que seja, a performance poderá ser completamente diferente porque há muita personalidade no truque e a personalidade nos truques e na magia faz muita diferença? Faz muita diferença. Em que sentido? Ou seja, é na performance, na forma como tu te apresentas às pessoas, é o próprio truque em si, as voltas que dás ao truque? É as duas coisas. Portanto, a comunicação faz muita diferença, o entretenimento faz muita diferença. Ok, faz parte da magia, não é? Sim, faz parte. Um mágico, um mágico que apresenta o truque como um truque de magia e que chega ali e diz, tenho aqui um baralho, podes tirar uma carta e depois o espectador tira a carta, ele mete no baralho e não há interação com o público. Certo. E um mágico que interage, que se mete com a pessoa, que brinca com a pessoa, isto olhando sempre para o espectador. Porque eu acho que grande parte do entretenimento provocado pela magia e pelo mentalismo é efetivamente
pela comunicação e pela interação. Ou seja, pelo contexto pronto, o meu estilo é muito brincalhão. Eu não sou um mentalista muito sério. Ou seja, eu não sou... Eu tenho momentos sérios, mas também tenho depois muita envolvência do público no truque e muita interação. Agora, mesmo em termos de truque, a forma como se apresenta ao truque, eu posso te apresentar um truque, se amanhã um mágico te apresentar o mesmo truque, porque às vezes acontece mais na magia do que no mentalismo. No mentalismo também, mas em Portugal não há muitos mentalistas. Certo. Portanto, mas na magia, por exemplo, o truque da carta na boca, alguns mágicos o fazem. Só que a forma como o apresentam é completamente diferente. Se eu te apresentar hoje o truque e outro mágico amanhã te apresentar o truque, só vais perceber que é o mesmo truque quando o mágico tirar a carta da boca. Certo, claro, tu não sabes para onde é que aquilo vai. Exatamente. Obviamente. Sentes que essa tua personalidade e a forma como tu constróis a tua personalidade como mágico, neste caso, e não, se calhar uma coisa relaciona a outra, o teu pessoal, Manel, envolve-se muito com o profissional mágico? Sim. Ou seja, há muito de ti neste mágico? Sim. Sim, é um bocadinho. Eu não consigo dissociar. Eu sinto que de grande parte da minha performance sou eu próprio. Eu sou muito assim no dia-a-dia. Claro que não em todos os momentos, mas principalmente quando eu vou para palco eu não entro numa personagem. Okay. Não há nenhuma personagem, não há mais extroversão ou mais ou menos. Portanto, sim. Sou eu mesmo, sim. Achas que há uma propensão natural para ser mágico ou é uma coisa que se aprende? Acho que a magia... Achas que tu próprio, falando agora de, se calhar, por experiência própria e por ti, achas que tens um dom natural, havia sempre um dom natural para a magia? Havia um dom natural para a interação com magia, sim, acho que sim. Okay. Acho que sim. A forma de... Ou seja, para nos desenvolvermos enquanto mágicos, é preciso ter algumas qualidades, mas que se podem desenvolver. Como tudo, não é? Sim, claro. Como tudo. Para mentalismo, já é preciso um bocadinho mais de, se calhar, algumas skills intrínsecas, acho que sim, para mentalista. Que cresce, mas ou seja, que quando dizes intrínsecas... Como intuição. Ok, intuição, certo. Uma memória também grande, porque é preciso ter muita coisa a cada momento no cérebro, portanto, em momento de truque precisas ter muita informação, muita coisa e, portanto, ou seja, não é qualquer pessoa, mas ou seja, tudo é possível na vida. Claro, obviamente. Mas sim, acho que naturalmente é com qualquer profissão, por exemplo, se perguntas a um piloto de Fórmula 1 se perguntas a uma pessoa se é qualquer pessoa que é piloto, também não é preciso ter uma... Sim, acho que é como qualquer arte. Tu disseste que um dos teus grandes, se não o teu grande, objetivo era ir ao Got Talent. E isso, entretanto, já aconteceu em 2022. Já. Aconteceu muito rápido. Aconteceu. Qual é que é, então, agora o maior objetivo como... O meu maior objetivo enquanto mágico? É assim, eu não gosto... Se é que tens um. Não tens que ter, obviamente. Eu não tenho um objetivo claro, mas há duas coisas que eu gostava de fazer. Efetivamente gostava de ter um programa meu. Sim, programa de televisão? Sim, televisão ou um... Sim, um programa de televisão era o que eu gostava. Era o sonho? Era, eu gostava muito. O objetivo? Não é um objetivo, mas é uma coisa que gostava de fazer enquanto carreira. O segundo era ter um programa, podia não ser em televisão, mas um programa do género que envolvesse talvez uma marca de apoio e que pudesse ser feito em registro de YouTube ou Instagram, mas com ainda casa de celebridades. Também não quero estar aqui a dar ideias. Sim, mas gostava de fazer isso, Sentes que ser natural e seres o Manel que és hoje, e agora olhando para trás, te trouxe frutos naquilo que fizeste e naquilo que ainda tens para fazer? Sim. Acho que manter-me fiel àquilo que sou, isto é muito clichê. Mas é verdade. Manter-me fiel, especialmente ao... eu acredito muito, é sempre aquele clichê, acredito muito no talento, mas o trabalho está acima. E o trabalho é em off, aquilo que as pessoas veem muitas vezes, eu sou mágico, mentalista, sou criador de conteúdo, porque eu desenvolvi também a parte de criação de conteúdo, também para puxar muita gente para o mentalismo e para a magia. E no fundo ou seja, 2025, independentemente da tua profissão, sim, o digital. Se tiveres a parte do digital, ajuda muito. Sentes que isso fez com que crescesses mais rápido como mágico?
Sim, muito As mais. redes sociais, neste Muito caso. mais, sim. Eu tive uma explosão de... Eu, ano passado, só para teres ideia, eu fiz mais de 100 eventos o ano passado. Este ano vou bater para aí os 120 eventos. E já estou... E estamos a falar de uma... eu, ano passado, já tinha dito que já estava a atingir um limite de eventos. Porque eu também estou a Mas desenvolver... dá sempre espaço para mais. É um bocadinho isso, é não parar. Mas efetivamente o que eu estava a dizer é que o trabalho em off é muito maior do que aquilo que se vê nas redes. Portanto, aquilo que é o meu trabalho mesmo enquanto criador de conteúdo, o meu estilo de conteúdo, que é o mentalismo, um vídeo de mentalismo demora muito a ser gravado. Ou seja, é um conteúdo que tem muito conteúdo por trás. Portanto, tem muito trabalho de interpretação, de leitura, de escolha de espectador, qual é que é o espectador que se adequa. Portanto, vamos imaginar que eu vou explicar aqui, porque isto é uma coisa que acho que pode interessar. Eu tenho uma noite de criação de conteúdo e eu vou gravar os vídeos do ex-namorado. Ligas ao teu ex, se eu adivinhar. Eu não escolho um espectador à toa. Eu vejo, vou vendo, vou metendo com pessoas e vou interagindo e vejo qual é que é o melhor para eu fazer aquilo, porque o mentalismo é uma área que envolve, na noite envolve muita concentração e há espectadores que não estão concentrados, e para ter esta escolha, sendo que todo o trabalho que eu fiz até hoje não houve um único vídeo que tivesse sido combinado com o espectador, não há uma reação. Porque há sempre essa... E o problema do mentalismo essa dúvida de, isto é combinado. Mas não. Eu própria às vezes olhava e pensava, será possível? Pois. Mas será que isto não é combinado? Entretanto, já tiveste casos, já soubeste, já tiveste vítimas? Já tive vítimas e mandei mensagem, já agora à Matilde Prata, que foi a vítima, a Matilde Prata e o Conguide foram as vítimas, e eu mandei mensagem à Matilde e disse assim, Matilde, vá, diz-me lá o que é que combinaram. E ela, juro-te que é real. Pá, e Manel, eu quero saber se é real também, portanto eu sugeria... eu sei que tu deves odiar ouvir isto, deve ser das piores coisas que te dizem. Um truque, não é? Que é, Manel, podes-me fazer um truque, se faz favor? Vamos a isso. Olha, eu sugiro um brinde antes do truque. Vamos ao brinde. Que é para ficarmos um bocadinho mais fresquinhos. Com pedras em cima. Até porque eu sinto que já estamos oficialmente no verão. Porque é de manhã e eu já estou cheio de calor. Ok, se estamos no verão, Estamos no verão. Vamos a isso. Manel, vamos a isso então. Eu não sei se estou preparada. Eu também não. Estou a brincar, Portanto, Madalena. Já estás na tua persona. Já estou agora. Ok. Já estou. Madalena, portanto, o que é que acontece? Antes de eu vir para aqui, eu marquei uma carta deste baralho. Antes de mais, vou mostrar que as cartas são todas diferentes para aqui, ok? Certo. E vou mostrar para a câmara também que elas são todas diferentes. Ok, tá? Estamos? O que é que eu te vou pedir, Madalena? Vou-te pedir que memorizes uma destas cartas. Já tens uma? Já. Que não seja o Joker. Sim. Tens uma carta? Tenho. Viste a carta? Vi. Muito bem. O que é que acontece? Antes de eu vir para aqui, eu marquei uma carta, ok? Marquei uma carta como se fosse a tua carta, ok? Antes de vir para aqui. E nunca me disseste qual é que é nada disso, pois não? Verdade. Escolheste uma deste baralho. Mais uma vez, elas são todas diferentes. Mais uma vez, elas são todas diferentes. O que é que eu vou fazer? Tu não me vais dizer nem o naipe, nem a cor. Tu vais-me dizer apenas qual é que foi o número ou a figura. Podes-me dizer? Posso dizer? Podes, à vontade. O número ou figura? Sim. Qual é que foi? 6. Foi o 6. Sim. Ok. Vamos tirar, efetivamente, daqui do baralho os 6. Os 6. Eu vou tentar adivinhar qual é que é, ok? Portanto, não sei se conseguimos ter aqui plano apertado. Estamos a ver? Assim? Portanto, temos aqui os 6. Certo. E eu vou olhar para ti e vou tentar prever qual é que era. Portanto, eu acho mesmo que não era nenhum destes, não eram 6 pretos? Não. Não eram pretos, bem não? Não. Conseguimos ver que não, e as cartas não estão marcadas. Portanto, ficamos aqui em dúvida se é o 6 de ouros ou o 6 de copas. E foste tu que escolheste, havia várias cartas, certo? Certíssimo. Eu acho que tu... Foi isso, tu estás ligado a pessoas, portanto tu foste efetivamente... Não, tu foste claramente para o amor. Era o 6 de copas, era o 6 de copas. Não, mas há mais.
é que eu disse, lembras-te que as cartas eram todas iguais por trás e diferentes pela frente, mas eu disse que havia uma carta que eu tinha marcado no início disto tudo, e tu escolheste a carta que quiseste, num baralho inteiro, e é muito engraçado, porque houve uma carta que eu marquei, que é exatamente... Não é possível. Podes dizer para a câmera o que é que diz? Porque eu própria Mais sofri uma vez. disto de achar que seria combinado, não é? Isto diz a tua carta e há um 6 de copas. Manel, como é que se faz este truque? Queres, brincar. sabes guardar o segredo? Qual é que é? Estou-te a perguntar se sabes. Não, não faço a mínima. Imagina, eu também sou, nestas coisas da magia, eu sou um bocadinho limitada. Pá, basicamente eu vou-te explicar. Isto é um anão que eu tenho dentro da Ok, caixa. certo. E efetivamente o anão anda aqui por baixo. Fogo, não eu sei- achava mesmo que ia conseguir que tu me explicasses. Tu nunca explicaste um truque a ninguém. Já, eu tenho o meu kit de mentalismo à venda no Certo, mas Instagram. as pessoas. Ok, não, isso é verdade. Mas pessoas que nunca confessaste um truque a ninguém depois de o fazer. Depois de o fazer, É um código eu não mágico. tenho muito interesse, não. Ok, não tenho- certo, claro. Não tenho, não tenho Não sei, propriamente uma pessoa que interesse. tivesse assim mais proximidade. Sim, normalmente eu gosto de manter o segredo. Pronto, e acho que fazes muito bem. O segredo é alma de E é negócio. isso, exatamente. Já o ouviste, segredo já é a ouviste alma isso. do negócio, já ouvi isso. E na magia é uma das regras. Olha, um brinde, Um brinde. a ti e este truque maravilhoso que acabaste de fazer. Ainda bem que gostaste.